Professor, vamos iniciar a aula, podemos? Podemos. Vai apresentar o professor. Eu não sei, eu pedi o Guilherme para entrar comigo, porque ele vai passar os slides, nós vamos passar juntos e vai chegar ele uma está pedindo para entrar agora. Tá? Acabei de autorizar a entrada dele. Assim que ele entrar, eu inicio aqui, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Gui. Podemos começar na hora que vocês quiserem. Você vai fazer a apresentação? Sim. Tá. Sim. Tá bem. Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Kailane. Eu sou diretora de projetos e eventos daqui do Grupo de Estudos Tributários da UFRJ, o GETRI, e é com muita alegria que damos sequência ao nosso curso de reforma tributária. Hoje teremos a 6ª aula do nosso curso, que vai tratar do tema tributação do setor de energia e comunicações e telecomunicações. O nosso convidado hoje é o professor Eduardo Maneira. O professor, ele é mestre e doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor titular de Direito Tributário da Casa, né, da UFRJ, é diretor da ABDF, Associação Brasileira de Direito Tributário, da BDF, Associação Brasileira de Direito Financeiro, e coordenador de Direito Tributário da Escola Superior de Advocacia. Bom, professor, em nome do GETRI, eu agradeço mais uma vez pelo convite. É uma honra o senhor estar aqui conosco para essa aula. Tenho certeza que vamos aprender muito nessa noite. E, bom, é isso. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor para poder iniciar a nossa aula. Muito obrigada. Tá bem. Então, boa noite a todos. Obrigado, Kaiane. Parabéns aí pelo GETRI, por essa iniciativa. É uma honra da minha parte também participar desse evento. Eu estou na companhia do Guilherme Pitinini, que também é professor, é mestre, é meu colega de escritório, meu sócio em Brasília, que já esteve aqui com vocês também, né? Me parece que a 4ª aula foi proferida por ele, vai me ajudar aqui. Muito bem. Nós vamos falar de reforma tributária desse setor de telecomunicação e de energia. E para contextualizar, eu vou dar um passo atrás, na verdade, eu vou dar 2 passos atrás, para mostrar, assim, da evolução da tributação desses 2 setores importantíssimos para a economia, né? Então, eu vou pedir ao Guilherme para projetar aí esse slide, tributação do setor de energia e telecomunicações. Primeiro, nós vamos ver como que era a tributação desses 2 setores antes da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, o imposto sobre telecomunicações e sobre energia elétrica, eram impostos especiais de competência da União e monofásicos. Qual que era o problema que esses impostos traziam? Nenhum. Porque era da União, monofásico, na incidência lá na geração da energia ou na saída do combustível. Então, todos os problemas que passaram a ter com a tributação desses 2 segmentos econômicos vieram a partir da Constituição de 88. Então, aqui, nós estamos lendo aqui o CTN, Imposto sobre Telecomunicações, monofásico de competência da União. A prestação de serviços de comunicações, assim se entendendo a transmissão ou recebimento por qualquer processo de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo quanto os pontos de transmissão de recebimentos se situam no território de um mesmo município e a mensagem em curso não possa ser captada fora desse território. Monofásica de competência da União. E a mesma coisa, o imposto sobre energia. Aí, põe o slide seguinte, por favor, Guilherme. Aí veio a Constituição de 88. Até 88, o ICMS se chamava ICM. O ICMS se chamava ICM. Passou a ser ICMS por quê?
Esses impostos especiais monofásicos de competência da União passaram a ser tributados pelo ICMS. Os serviços de telecomunicação, os serviços de transporte intermunicipal e interestadual e a energia elétrica, a transmissão de energia elétrica, não estava na competência do ICM e passaram a estar na competência do ICMS. Então, a Constituição de 88, seguindo mais ou menos, aí, sem maiores diferenças, da Emenda Constitucional 18 de 65, que foi, na verdade, a última grande reforma tributária que tivemos, veio a Emenda Constitucional 18 de 65, que mudou a estrutura do sistema tributário brasileiro, e na sequência da Emenda 18 de 65, veio o Código Tributário Nacional em 66. Aí, só um histórico, isso é importante, em 67, veio uma nova Constituição, com pouquíssimas alterações, tanto que o Código Tributário Nacional foi praticamente, na sua totalidade, recepcionado pela Constituição de 67, e veio a Constituição de 88 mantendo esse imposto sobre o consumo dividido em 3 competências. O ISS na competência dos municípios, o IPI na competência da União e o ICMS na competência dos estados. O que nós vamos tratar, energia elétrica e telecomunicações, está na competência do ICMS até hoje, e a partir de 2026 começa a fase de transição para o IBS e a CBS. Pode passar o próximo slide. Então, aqui, relembrando o IPI, que é de competência da União, incidência na industrialização, seletividade como regra e exceção à legalidade quanto às alíquotas. O IPI incide sobre telecomunicações e energia? Não. PIS e COFINS, se bem que sobre a industrialização, a refinaria de combustível, né, a incide IPI, né, Guilherme? Sim, sim, mas daí não é energia no sentido estrito que a gente está falando. Não vai ser no sentido estrito que nós estamos falando, apenas da energia aí no setor de combustível, não na energia elétrica. Mas apenas esse detalhe. Vamos voltar lá. No slide anterior. Bem, então nós temos o IPI, depois nós temos o ICMS. Projeta aí para nós, Guilherme. Porque tinha saído a projeção, peraí. Bom, então está aqui, atual sistema, o IPI, o PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS, contribuição, aí, vamos lá. PIS e COFINS, contribuição federal, contribuição social federal, incidente sobre as receitas das empresas, num regime cumulativo para telecomunicação e regime para a energia elétrica não cumulativo, né, Guilherme? Isso. Isso. Então, nós temos um regime. E olha que interessante como é que é confuso hoje o problema que nós temos. Quando se criou o PIS e COFINS, a possibilidade de ter o PIS e COFINS não cumulativo, que isso, o PIS e COFINS, os dois
ou as duas contribuições, nasceram cumulativas. Depois, pela emenda, salvo engano, 32 ou 33, aí eu não me lembro, surgiu, ou 42, agora eu não me lembro qual emenda, que depois confere para mim, Guilherme, que possibilitou, criou a hipótese do PIS e COFINS não cumulativo, mas não de modo geral, para determinados setores da economia. O PIS e COFINS seria não cumulativo. Nas empresas de telecomunicação, o serviço de telecomunicação propriamente dito ficou no regime cumulativo alíquota de 3,65. Mas as empresas de telecomunicação ficaram num regime híbrido, porque a cumulatividade e não cumulatividade é definida pela atividade econômica. Então, uma empresa de telecomunicação que, ao prestar o serviço de telecomunicação, as receitas estão no regime cumulativo. Mas essa empresa, quando pratica a venda do aparelho celular, por exemplo, a venda desse aparelho está no regime não cumulativo. Então, a mesma empresa se submete a dois regimes do PIS e da COFINS: a cumulatividade na sua atividade fim e a não cumulatividade na venda de aparelho. E veja o problema que isso pode ocasionar e ocasionou. Se eu estou no regime cumulativo, eu não tenho que falar em débito nem em crédito. Eu aplico a alíquota de 3,65 sobre a minha receita de telecomunicação. Mas ocorreu um período em que essas empresas tiveram acúmulo de crédito na atividade de venda de celular. Por quê? As empresas, num programa de fidelização dos seus clientes, vendia celular subsidiado. Então, ela comprava, por exemplo, da Samsung um celular por R$1.000 e vendia para os seus clientes por 500, com o compromisso do cliente manter-se fiel àquela empresa por 1 ano, por 2 anos, ia depender do pacote. Então, ela comprava por 1.000, tomava crédito de 1.000, vendia por 500, tomava débito de 500. Tinha crédito acumulado de PIS e COFINS que ela não podia aproveitar para pagar o PIS e COFINS cumulativo. Então, ela ficava com crédito de PIS e COFINS na atividade não cumulativa e só com débito na atividade cumulativa, para vocês verem a complexidade do nosso atual sistema de tributação do consumo. Então, o PIS e COFINS, nesse conceito, esse não cumulativo, tem, olha que interessante, nós temos o IPI não cumulativo, PIS e COFINS não cumulativo e ICMS não cumulativo. Cada um dos três tem um tipo de não cumulatividade. A não cumulatividade do IPI não é a mesma não cumulatividade para o PIS e para a COFINS, que não é a mesma não cumulatividade para o ICMS, haja vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Vamos lá, então temos o IPI, PIS e COFINS e o ICMS, que é o principal tributo sobre o consumo, sobre as atividades das quais nós estamos tratando, que é energia e telecomunicações. Competência dos estados, regulamentação geral por lei complementar, liberdade dos estados para a criação de regimes especiais e obrigatoriedade de convênio para a concessão de benefícios fiscais, uma controvérsia sobre o conceito de mercadoria, sobre aproveitamento de crédito, a polêmica entre crédito financeiro ou físico,
competência fiscal para competição fiscal para atração de investimentos. Quando se fala em competição fiscal para atração de investimentos, nós estamos falando, na verdade, de guerra fiscal. Na verdade, nós sabemos que os estados, eles têm uma liberdade para a criação de regimes especiais, mas no que se refere à concessão de benefício, essa liberdade não existe, né, Guilherme? Para a concessão de benefícios fiscais, os estados precisam de autorização convenial, de autorização de todos os demais estados para conceder benefício. E aí... Exato, eu até coloquei aqui, professor, porque nem sempre isso é obedecido, né? Às vezes os estados eles vão criando benefícios fiscais que depois vêm a ser declarados inconstitucionais pelo STF, ou eles criam crédito e os outros estados, por não ter convênio, não reconhecem o crédito que o contribuinte teve por conta do benefício. Então, existe essa bagunça que está no contexto do ICMS, né? E aí é uma coisa muito... E aí nós temos o ISS. Olha que coisa interessante também no setor de telecomunicação, sobretudo. O serviço de telecomunicação é considerado, é tributado pelo ICMS, mas as empresas de telecomunicação não prestam exclusivamente serviço de telecomunicação. Elas podem prestar outros serviços que são tributados pelo ISS. Então, quando você contrata uma assinatura de um jornal, hoje é coisa rara, e fala assim, eu vou debitar a assinatura desse jornal na minha conta de telefone. Essa atividade de cobrança não é serviço de telecomunicação, está sujeita ao ISS. Então, a mesma empresa de telecomunicação, ela pode pagar ISS por serviços que não sejam de telecomunicação. Elas pagam ICMS pelo serviço de telecomunicação. Elas pagam PIS e COFINS não cumulativo por atividades que não são a de telecomunicação e pagam PIS e COFINS cumulativo pelas atividades de telecomunicação estrito sensu. Olha que bagunça que é no setor de tele essa múltipla competência da tributação do consumo. Então, essa complexidade ainda decorre de nós termos 26 estados, mais o Distrito Federal, legislando sobre ICMS. Apesar de ter uma lei complementar estabelecendo normas gerais, nós temos 27 legislações estaduais que instituem efetivamente os 27 ICMS. E nós temos 5.570 municípios legislando sobre ISS. Então, essa é a complexidade na tributação do consumo. Aí, pode passar. Então, o que nós temos de problemas? Complexidade, carga tributária, custo de compliance, contencioso fiscal, regressividade fiscal e guerra fiscal. Quais são os motivos? Depois eu vou detalhar um pouco. 3 competências tributárias sobre o consumo, que nós vimos União, Estados, Distrito Federal e municípios. Um excesso de legislação, gerando insegurança jurídica, falta de neutralidade, uma tributação concentrada no consumo e a tributação na origem. E vou dar mais uma questão. Por exemplo, aqui, eu não sei se você está tratando aqui da seletividade, especificamente, mas eu vou tratar aqui, olha que interessante. Como são atividades poderosas na economia, todas as atividades de telecomunicação são empresas que têm uma receita muito grande, com uma receita recorrente muito elevada, com 20 milhões de clientes, 30 milhões de clientes.
e a mesma coisa a energia elétrica, os estados elegem essas atividades econômicas para colocar a alíquota mais alta do ICMS. A alíquota de 25%, de 28% e de 30%. Contrariando frontalmente o princípio da seletividade, que deve ser obedecido para o PI, observado para o ICMS, que diz que as alíquotas devem ser graduadas de acordo com a essencialidade da atividade ou do produto. No caso aqui, nós estamos falando de telecomunicação e de energia, que foram, aí fala assim, energia elétrica é essencial ou é supérfluo? Telecomunicação é essencial ou supérfluo? É essencial. Então, portanto, não poderia ter a alíquota máxima. E sempre tiveram. Até que, recentemente, o Supremo declarou essas atividades essenciais e decidiram que não poderia ter a alíquota máxima, tinha que ser, no máximo, a alíquota padrão, o que fez com que os estados tivessem que baixar a alíquota do ICMS do setor de energia e do setor de telecomunicação, que hoje está entre 18% e 20%, né, Guilherme? Isso. Hoje em dia está mais para 20 do que para 18, depois da decisão, né? Teve um Então, aumento grande. São dois setores altamente tributados, apesar da sua essencialidade e da necessidade de observar a seletividade. Muito bem. Aí nós temos, por fim, a reforma tributária. A reforma tributária, e aqui é importante dizer, a reforma tributária que foi aprovada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, recebeu a sua regulamentação por lei complementar em 2024 e em 2025, né, Guilherme? Isso. Me relembra as leis complementares, a 200... A lei complementar é a 214 de 2025. E agora a gente está quase terminando a votação do PLP 108, né? Que vai ser a segunda lei complementar da reforma tributária. Que deve ser aprovada este ano ainda. Exato. Aí nós tivemos as duas leis complementares que estão sendo aprovadas e nós teremos um longo período de transição. De 2026 a 2032, sendo que o ano que vem, 2026, vai ser um ano de teste. Basicamente, nós vamos ter uma alíquota de 0,1% e de 0,9%, mas que, na verdade, o que vai se exigir o ano que vem nem é a arrecadação do IBS e CBS, mesmo que nessas alíquotas baixas. O que vai se exigir em 2026 é apenas o cumprimento das obrigações acessórias referentes a esses dois novos tributos. Não vai precisar arrecadar o IBS e o CBS. Vai precisar cumprir com todas as obrigações acessórias, vai ser um ano teste, e a partir de 2027, sim, começa a valer. Em 2027, o PIS e a COFINS serão substituídos pela CBS e o ICMS vai ser paulatinamente substituído pelo IBS até 2032. Em 2033, nós vamos ter uma plena reforma tributária, pleno IBS e pleno CBS. Aqui. Então, nós temos o IBS e CBS. O que é importante dizer também? A reforma tributária, ela começou com a PEC 45,
que depois juntou-se com a PEC 110 e que o resultado foi a Emenda Constitucional 132. A proposta de reforma tributária original previa um único imposto, substituindo ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Um único. Acabou que a Emenda Constitucional 132 contempla 2 tributos. IBS, que traz uma novidade, competência compartilhada entre estados e municípios, e o CBS, Contribuição de Bens e Serviços, de competência da União. Então, nós teremos 2 tributos irmãos, gêmeos, siameses. Serão 2 tributos idênticos, mas um de competência da União, outro de competência dos estados e dos municípios. Antes de entrar nisso, faz assim, qual é a dificuldade de termos 2 tributos? Vai ser na parte relativa ao contencioso administrativo e, sobretudo, contencioso judicial. Isso não é objeto da nossa aula aqui, mas é importante registrar. Então, por exemplo, o mesmo fato gerador do serviço de telecomunicação pode sofrer uma autuação de IBS e sofrer uma autuação de CBS. Essa autuação de IBS vai ser julgada pelo comitê gestor. A autuação de CBS vai ser julgada pelo CARF. E, judicialmente, a execução fiscal da CBS vai se processar na Justiça Federal e a execução fiscal do IBS vai se processar na Justiça Estadual. Olha o que pode acontecer. O mesmo fato vai gerar a incidência de 2 tributos que poderá ter 2 decisões judiciais díspares sobre o mesmo fato. Esse talvez seja o principal problema que nós vamos ter na reforma tributária. Isso vai acontecer no setor de tele e vai acontecer no setor de energia. Então, mas voltando aqui ao slide, de um modo geral, nós temos um IBS e CBS com base de cálculo ampla, não cumulatividade plena, uma regulamentação única de IBS e CBS, uma lei complementar com regulamentação única, e nós vamos ter a substituição da seletividade do IBS e CBS pelo cashback para baixa renda. A seletividade fica restrita ao imposto seletivo. Guilherme, eu vou pedir para que você continue, talvez, aí com as suas considerações, aprofundando um pouco, para dar continuidade a esse módulo que eu iniciei e que vou pedir para complementar, tá bom? Tá bom. Bom, e aqui, como o professor estava dizendo, teve uma, digamos, unificação dos tributos. Então, o PIS e a COFINS viraram a CBS, o ICMS e o ISS virou o IBS, um tributo de natureza subnacional, e o IPI, em relação à parte da seletividade, vai ser extinto para a maioria dos casos, ficando restrito exclusivamente em uma hipótese específica de utilização extrafiscal, e ele fica substituído pelo imposto seletivo, que daí realmente tem uma função exclusiva de seletividade, né, que a gente vai tratar. Bom, aqui são os aspectos gerais da reforma. Então, o fato gerador ele vai ser amplo, então ele vai incluir tanto
a fornecimento de bens quanto a prestação de serviço. Então, o que o professor falou inicialmente, que, por exemplo, uma empresa que presta serviços de telecomunicação e ela era submetida à incidência de PIS e COFINS, aí ela era submetida no serviço de telecomunicação à incidência de PIS e COFINS cumulativo e nos demais serviços PIS e COFINS, né, não cumulativo, e daí existia controvérsia se ela era submetida à incidência do ICMS ou do ISS, na medida em que para o serviço de telecomunicação ela era submetida à incidência do ICMS, mas para os demais serviços era submetida à incidência do ISS. Então, tudo isso é simplificado na medida em que todos os fatos geradores em relação a imposto sobre valor agregado são submetidos à incidência dos mesmos tributos CBS e IBS. Da mesma forma, o problema que o professor disse inicialmente, que era em relação à não cumulatividade. Então, existiam muitas controvérsias a respeito do que gerava crédito para cada tributo. O PIS e a COFINS tem um crédito vinculado ao conceito de insumo, que também já foi alvo de controvérsia. O IPI é um conceito de crédito que é muito mais vinculado à aderência do produto ao produto final. Então, essas controvérsias também, primeiro, são unificadas, e segundo, que o fato de a não cumulatividade pretender ser plena, ou seja, o crédito ser a regra e não a exceção, traz muito mais segurança jurídica para o contribuinte em relação à tomada de créditos, né? As alíquotas vão ser padronizadas, salvo as exceções previstas na Constituição. Então, cada ente federativo vai definir a sua alíquota padrão, então acaba com aquele problema que a gente falou também, que nos estados existem muitos ICMS dentro do ICMS estadual, né? São muitos regimes específicos diferentes e cada regime é um mundo. Nesse caso, a alíquota vai ser definida de forma padronizada e vai ter os regimes diferenciados que estão previstos na Constituição e estão regulamentados na Lei Complementar 214, né? E vai ter aqui a possibilidade de restituição dos créditos, que é um problema também que existe no ICMS atualmente, que muitas vezes os contribuintes acumulam créditos, só que eles não conseguem monetizar esses créditos, eles não utilizam nem nas suas saídas, acumulam esses créditos, eles não conseguem muitas vezes repassar esses créditos por conta de problemas burocráticos nos estados, criam dificuldades para os contribuintes, e daí eles acumulam os créditos, e isso gera cumulatividade dos tributos, né? Então, esses são os pontos que resolvem problemas relacionados aos atuais tributos sobre consumo, né? Então, a gente vai falar agora sobre uma análise mais comparativa entre o sistema atual e o sistema da reforma tributária para os setores específicos, né? Então, primeiro ponto aqui em relação aos serviços de telecomunicação. Serviço de telecomunicação, no atual sistema, como a gente já falou, é submetida à incidência de ICMS. Comunicação... Guilherme, deixa, antes de você continuar, volta só o slide ali, que eu queria só completar aqui uma... Claro. Aqui, dessa questão geral, antes de entrar especificamente, o atual... com a reforma tributária, com a emenda constitucional número 132, nós temos uma alíquota padrão, que é a regra, não se aplica seletividade, né, ao IBS e à CBS, mas adotou-se dois regimes. Além dessa alíquota padrão, vai ter o chamado regime específico e o regime diferenciado. O regime específico não significa que seja um regime de benefício. Ele é só diferente. Por quê? É aquele setor, ou para aqueles setores, que se diferenciam, que não estão no padrão normal de débito e crédito. Então, por exemplo, o IBS e CBS vai incidir sobre serviços bancários. Serviços bancários ou serviços financeiros não estão na lógica de uma indústria, de um comércio
O que você compra é crédito, o que você vende é débito e paga-se a diferença. Então, vai ter que ter um regime específico. Da mesma forma, os combustíveis. O regime, hoje, de combustível da emenda constitucional vai ser monofásico. Então, se ele é monofásico, não se aplica não cumulatividade plena, porque há uma monofasia. Então, é um regime específico. E para aqueles setores que o constituinte derivado entendeu que merecia benefícios fiscais ou uma alíquota reduzida, ele já põe na Constituição. São os chamados regimes diferenciados. O setor de tele e o setor de energia não estão nem no específico, nem no diferenciado. Eles estão no regime geral, com a diferença do regime geral é que, para as pessoas de baixa renda, terão o cashback desses dois setores. Era esse o complemento que eu queria fazer. Tá bom? Exato. Aí, Inclusive, em relação ao serviço de telecomunicação, chegou a existir uma emenda para incluir esse nos regimes específicos, mas não foi aprovada. Então... Não foi aprovado, ficou no regime geral e optou-se pelo cashback. Então, são essas as considerações. Eu vou deixá-los com o Guilherme, que eu vou ter... eu tenho compromisso agora, eu estou em São Paulo, eu tenho compromisso às 9h, longe da minha casa, que eu vou ter que me dirigir para lá. Eu queria agradecer a todos pela atenção e dizer que foi um prazer e dizer que vocês vão ganhar mais com o Guilherme do que ganharam comigo até agora. Muito obrigado a todos e um grande abraço, uma boa noite, tá bom? Obrigado, professor. Bem, continua aí, Guilherme, por favor. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau, professor. Bom, então, seguindo aqui, o ICMS atualmente incide sobre o serviço de comunicação, e a comunicação ela vai ser entendida como uma mensagem que é transmitida entre aquele que profere a mensagem, aquele que emite a mensagem, e o receptor. Então, só nessa estrita relação é que vai existir a incidência de ICMS sobre serviços de telecomunicações. E por que eu estou dizendo isso? Porque serviços conexos a esse serviço de telecomunicação aí não vai ser submetido à incidência do ICMS. Se for um serviço, pode ser submetido à incidência do ISS se tiver previsto na lista anexa da Lei Complementar 116, né? Para o ICMS existe a não cumulatividade nos termos da lei complementar e é vinculada muito à integração do produto final, mas no caso de energia e telecomunicações, esse conceito é um pouco mitigado. De toda forma, como eu falei para vocês, ainda existe no ICMS muita limitação em relação ao que gera crédito e o que não gera. Então, é muito vinculado àquele serviço fim que está sendo prestado, enquanto no sistema da reforma isso vai ser um pouco modificado. Então, coloquei aqui também que os serviços conexos não têm a incidência de ICMS. Citei aqui exemplos, locação de equipamentos. Então, por exemplo, aquele modem, salvo engano, hoje em dia são poucas as operadoras que locam o modem, né? Hoje em dia elas concedem, mas tinha uma época que se cobrava pela locação do modem. Nesse caso, a locação do modem não se submete à incidência de ICMS. E daí não se submete nem à incidência de ISS, porque no conceito de serviço não consta a locação. Outra coisa, habilitação de linha telefônica, outros tipos de serviço de valor adicionado. Então, serviços que não são estritamente a transmissão de mensagem entre um emissor e um receptor, aí eles ficam, muitas vezes, em um limbo. Às vezes eles são submetidos à incidência de ISS e às vezes eles não são submetidos a nenhuma das duas incidências por conta dos conceitos mais estritos, mais reduzidos, né? Para o novo sistema, a gente tem aqui
um regime específico que eu falei, que não foi aprovado, então existiu uma emenda parlamentar para se criar um regime específico das telecomunicações, mas atualmente, né, com a reforma que foi aprovada, não se submete a nenhum tipo de regime específico, então se submete ao regime geral, e o regime geral significa aqueles conceitos que a gente já trouxe no início da aula, então conceitos de base de cálculo ampla, de creditamento amplo, etc. Falei para vocês que o fato gerador do IBS e da CBS é amplo, então acaba com aquela distinção entre serviços de valor agregado, entre serviços acessórios que não se submetem à incidência no mesmo tributo que o próprio serviço de telecomunicação. E esse era um problema que tinha, inclusive, para PIS e COFINS, porque para PIS e COFINS o regime cumulativo era restrito ao setor de telecomunicação e as demais receitas relacionadas a outros serviços não eram submetidos ao regime cumulativo. Né? A base de cálculo vai ser o valor total da operação, então acaba com aquelas, nos casos de operações complexas, o contribuinte que muitas vezes tinha que entender qual que era a base de cálculo de cada tributo, aqui a base de cálculo vai ser o valor da operação de maneira mais ampla. Além disso, tem a possibilidade de tomada de crédito sobre todos os bens adquiridos no âmbito das atividades da prestadora. Então, nesse caso, como eu falei para vocês, da não cumulatividade que se pretende ser plena, nesse caso, sempre quando existe a aquisição de um bem ou o contribuinte toma um serviço, existe e tem a incidência de IBS-CBS, há, a princípio, o direito à tomada de créditos de IBS-CBS. Então, por exemplo, serviços relacionados à advocacia, vai existir incidência de IBS-CBS e as companhias de telecomunicação vão poder tomar crédito em relação a esses valores. Se ela contrata um profissional para fazer um treinamento sobre segurança do trabalho, aquilo vai sofrer incidência de IBS-CBS e vai virar crédito. Relacionados ao uniforme, relacionados a pequenas embalagens, relacionados a produtos utilizados na manutenção dos seus aparelhos, tudo isso vai gerar crédito, então a base de creditamento é muito mais ampla do que os tributos atualmente. O IBS e o PIS e COFINS atualmente tem uma base de créditos um pouco mais ampla, mas a base vai ser ainda mais ampla. E por fim, as telecomunicações passam a gerar créditos para contribuintes, e isso é extremamente relevante, porque, como regra, as telecomunicações não faziam parte dos conceitos de insumo para nenhum dos tributos. Então, muitas vezes, o serviço de telecomunicações muitas vezes não geravam créditos para os seus clientes. Agora vão gerar créditos nos casos de contribuintes em geral. Para quem é não contribuinte, então para a pessoa física que não exerce nenhum tipo de atividade empresarial, aí não vai se gerar crédito, então é ela que vai ser o contribuinte de fato, né? Aqui, em relação ao setor de energia, a gente tem o fato gerador de ICMS, que é o fornecimento de energia. Como eu falei, da mesma forma que o serviço de telecomunicação, a gente tem a mitigação do conceito do crédito físico, né? Além disso, existem controvérsias atualmente se é possível gerar créditos tanto de ICMS quanto para PIS e COFINS em relação à energia elétrica empregada, porque a depender do tipo de atividade que o contribuinte exerce, aquilo pode entrar como um tipo de insumo ou não, e até hoje existe controvérsia sobre a tomada de créditos em relação à energia, tanto no CARF quanto nos estados, né? E, como o professor adiantou também, como a energia e o serviço de telecomunicações são serviços que são utilizados por basicamente todas as pessoas, muitas vezes os estados eles se utilizavam do aumento das alíquotas em relação a esses serviços, essa prestação de bens, para aumentar a sua arrecadação. E, consequentemente, isso violava de maneira transversa a própria seletividade, né? A gente vai ver como que funciona a seletividade no atual sistema. E daí, as operações também no setor de energia passam a se submeter ao regime geral, a energia passa a gerar créditos
para os contribuintes em geral, então, independente da atividade que o contribuinte exerce, né, independente do produto do contribuinte, o produto produzido pelo contribuinte, a energia passa a gerar créditos, né? Da mesma forma, as empresas de energia passam a tomar créditos sobre todos os bens e serviços que são adquiridos no contexto das suas atividades. Se aplica agora a alíquota padrão, né? Então, acaba com aquele problema de definição de alíquotas para bens que são essenciais de forma mais alta do que a alíquota padrão para o ICMS. Aqui, a alíquota padrão vai ser definida para todos os bens e serviços de uma vez, salvo aqueles previstos na Constituição, e vai existir a previsão do cashback a ser descontado na própria conta em relação aos serviços públicos, né? Então, a gente vai ver também como vai funcionar o cashback de maneira mais específica. Sobre a discussão da seletividade, né? Só para recapitular, a discussão da seletividade surgiu por conta do dispositivo constitucional, que diz que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. E como eu falei, em grande parte dos estados, para não dizer todos os estados, existia a previsão de que os serviços de telecomunicações e a energia elétrica se submetiam à alíquota mais alta do que a alíquota padrão de ICMS aplicada à grande maioria dos bens, inclusive bens muito menos essenciais. A gente colocou aqui, por exemplo, o exemplo aqui dos videogames, joias, bebidas alcoólicas, etc. Muitas vezes as alíquotas ou estavam iguais ou estavam maiores do que esses bens essenciais, né? E daí os contribuintes diziam, olha, isso aqui, o tributo, o ICMS, ele tem que ser seletivo nos termos da Constituição. E, por outro lado, os estados diziam, não, na verdade, a Constituição diz que ele poderá ser seletivo, então é só uma opção. O STF, depois de muita discussão, né, é uma discussão que eu me lembro que era bastante antiga, no final das contas, definiu no tema 745 de que a seletividade, nos casos em que os estados optem por diferenciar as alíquotas entre bens e serviços, deve, ou melhor, entre circulação de mercadorias, deve ser aplicada conforme a seletividade, ou seja, aquele poderá significa só que o Estado ele pode ou definir uma alíquota padrão para todas as mercadorias, ou se ele diferenciar, ele tem que diferenciar conforme a seletividade. Aí, nesse caso, no tema 745, estava falando justamente de energia elétrica e telecomunicação, dizendo que a disposição de alíquotas específicas mais altas do que a alíquota padrão de ICMS do Estado não é adequado ao figurino constitucional em relação ao tributo, né? Então, essa era a situação que se tinha, e depois veio uma lei complementar, inclusive, que alterou o CTN para dizer que, em relação a determinadas operações, então aqui operações com combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações, transporte coletivo de passageiros, não podem ter a alíquota maior do que a alíquota definida para todas as mercadorias em relação ao ICMS, né? E como o professor também adiantou, a partir dessa decisão e da alteração do CTN, muitos estados correram para alterar suas alíquotas padrão para justamente compensar a perda de arrecadação relacionada à energia elétrica e telecomunicações. Então, se eu não posso cobrar mais de energia elétrica e telecomunicações, eu posso aumentar a minha alíquota padrão e cobrar mais de todo mundo. Essa foi a lógica, e justamente por isso que muitas vezes os estados alteraram de 17%, 18% para 20%, 21% as suas alíquotas de ICMS padrão depois dessa decisão, né? E como funciona agora na emenda constitucional? Primeiro, o princípio da seletividade deixa de ser aplicado ao IBS e à CBS, porque não existe mais previsão constitucional, então aquele poderá ser seletivo que existia para o ICMS não existe mais para o IBS e para a CBS.
o princípio da seletividade ele vai sobreviver, digamos assim, na emenda constitucional 132 por meio do imposto seletivo, que daí é vinculado especificamente a essa função extrafiscal. Além disso, a alíquota passa a ser padronizada, então não existe mais aquele problema de definição da alíquota específica para serviços essenciais, diferente da alíquota padrão. Como a alíquota vai ser padronizada e não existe mais a possibilidade de diferenciação em relação a bens e serviços específicos, salvo aqueles previstos na Constituição, não existe mais o problema de atribuição de alíquota maior, né? E, além disso, para as pessoas de baixa renda, de maneira específica, aí existe a substituição pelo sistema de cashback, que é o sistema de devolução do tributo pago em relação ao IBS e à CBS para pessoas de baixa renda. Então, digamos assim, um substituto em hipóteses específicas da seletividade em relação ao IBS e à CBS. E como funciona o sistema de cashback? Basicamente, a devolução do tributo recolhido em determinadas operações para pessoas que são consideradas de baixa renda. Qual que é o corte para essa pessoa ser considerada de baixa renda? Primeiro, a pessoa tem que ter aí a renda de até meio salário mínimo per capita. Então, hoje em dia dá um pouco mais de R$700 per capita, né? E como que isso vai ser operacionalizado? A partir do CAD único, do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, que é conhecido como cadastro que é utilizado para o Auxílio Brasil, para o Bolsa Família, etc., né? E daí, a devolução desse tributo ainda pende de regulamentação, mas o que se está previsto na Lei Complementar 214 é que, primeiro, o percentual ele não vai ser de 100%, então não vai existir a devolução integral do tributo recolhido, e sim vai ser de 100% para a CBS, nos casos de gás de cozinha, né? E operações de fornecimento domiciliar de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, gás canalizado e operações de telecomunicações, basicamente serviços públicos, né? Então, no caso de serviços públicos, a alíquota de CBS de devolução, né? Então, o percentual de devolução é de 100% e de IBS é só de 20%. Em relação aos demais bens e serviços adquiridos e nos quais há, na operação, a vinculação ao CPF da pessoa que está enquadrada lá no CAD único como pessoa de baixa renda, aí a devolução é de 20%, tanto para o CBS quanto para a CBS quanto para o IBS. Nos casos do serviço público, de serviços públicos, né? Então, energia elétrica, telecomunicações, fornecimento de água, esgotamento sanitário, há previsão na lei complementar de que a devolução vai ser na própria conta de energia, na própria conta do serviço público especificamente. É justamente para reduzir aquela crítica que já se fez inicialmente lá para a PEC 45, que na reforma o pobre teria que ter capital de giro, né? Ou seja, ele teria que pagar para receber dali a 1, 2, 3 meses. Nesse caso, em relação aos serviços públicos, a devolução vai ser no ato da própria conta de energia. Então, não vai existir aí esse ato entre o pagamento e a devolução. Então, existe aqui a mitigação dos efeitos nocivos em relação à incidência de IBS e CBS na alíquota padronizada, que a gente já sabe que vai ser uma alíquota relativamente alta, né, uma alíquota de mais ou menos 26%, 27%, sobre serviços essenciais. Então, para as pessoas de baixa renda, parte desse tributo vai ser devolvido, né? E ainda existe alguns problemas relacionados a esse setor, os dois setores que a gente está tratando aqui, que persistem mesmo com a reforma tributária. A gente trouxe aqui alguns pontos. Primeiramente, existe uma hipertributação do setor de telecomunicações, especialmente por conta de fundos e contribuições obrigatórias relacionadas ao setor.
Então, coloquei aqui que, segundo a Conex, que é o sindicato de telecomunicações, a reforma vai aumentar a carga de mais ou menos 25% para em torno de 28%. E a alíquota definida, né, a alíquota padrão, não vai considerar outras contribuições obrigatórias aos fundos, ou seja, essas contribuições, essas taxas, elas não vão entrar no contexto da reforma tributária, vão continuar sendo cobradas e são valores bastante relevantes. Então, depois da reforma, considerando o aumento da carga tributária no âmbito da substituição dos tributos, aí a carga vai subir para uma das maiores do mundo, né? Aqui eu trouxe um quadro da incidência tributária, né, dos custos tributários vinculados ao serviço. Então, ICMS é a maior parte, mas existem valores relevantes, por exemplo, em relação a Fistel, em relação a Condecine, que são Funtel, que são contribuições e taxas que são vinculados ao setor, não entram na reforma e têm valores bastante relevantes em relação à carga tributária final dos produtos, né? E como eu falei, foi criado especialmente nesse século, né, no início do século, diversas taxas e contribuições que não vêm sido aumentadas, mas as suas receitas têm sido aumentadas ano a ano, justamente porque quando você define uma alíquota, por exemplo, na década de 90, com o aumento da demanda em relação a serviços de telecomunicações, em relação a serviços em relação a linhas de celular, por exemplo, tudo isso vai gerar um aumento grande na arrecadação desses tributos e um aumento grande na carga tributária do setor como um todo, né? Então, eu trouxe aqui uns dados relacionados justamente ao superávit desses fundos, né? São valores bastante relevantes. E, além disso, fora a hipertributação do setor de telecomunicações, também existe o problema da inadimplência, que daí afeta um pouco mais o setor de telecomunicações do que o setor de energia, porque o setor de energia, quando ele corta a energia, não existe a possibilidade do particular não contratar uma outra operadora de energia, né? Como como existe ali um monopólio, necessariamente, quando ela corta energia, o indivíduo precisa pagar a sua conta. De toda forma, em relação aos serviços de telecomunicações, existe um grande percentual de inadimplência dentre os serviços que têm maior percentual de inadimplência do Brasil, né? E o que se tinha no contexto anterior para o ICMS, para o PIS e para a COFINS, é que o fato de o consumidor inadimplir o tributo não leva à inexigibilidade do ICMS, do PIS e COFINS. Então, no final das contas, a prestadora de serviço, ela perdia duas vezes, porque ao mesmo tempo que ela não recebia o valor do seu serviço, então ela tinha ali um custo vinculado à operação daquele serviço e ela não recebia o valor que ela esperava receber em relação àquele custo. Além disso, também tinha o custo tributário vinculado àquela operação e, embora ela não recebesse qualquer valor, ou seja, não demonstrasse qualquer capacidade contributiva em relação àquela operação, ainda assim ela é obrigada a pagar tanto o ICMS quanto o PIS e a COFINS em relação aos valores inadimplidos. Então, existe esse problema atual no sistema e esse problema se mantém em relação à reforma. Então, o que a Lei Complementar 214 diz? Diz que o fato gerador do IBS e da CBS ocorre no fornecimento da operação dos bens e dos serviços, nos casos em que existe a prestação de um serviço ininterrupto, considera-se ocorrido quando se torna devido o pagamento, ou seja, quando a conta chega na casa do consumidor. Se o consumidor não paga aquela conta, ainda assim continua sendo devido o tributo. Então, era um problema que já existia no contexto de PIS e COFINS e ICMS e continua existindo também para o caso do IBS e da CBS. E basicamente esses os pontos que eu separei para vocês. Eu fico à disposição caso tenham qualquer dúvida.
Muito obrigada, professor. A aula foi excelente. Só adiantando, pessoal, vamos disponibilizar o formulário de presença aqui no chat, então fiquem atentos para vocês não perderem. E partindo para as perguntas, eu tenho uma pergunta com relação à questão da essencialidade do setor. O professor Maneira tinha iniciado falando sobre os regimes específicos. Seria mais interessante, você acredita, né? A energia, as telecomunicações estarem incluídas nesses regimes específicos de tributação? Ou você acredita que a alíquota padrão com o cashback, né, tá atendendo ao setor? Eu sei que a tributação é bem relevante, como teve slide, né, falando que tem muitas outras taxas, né, que incidem para o setor, mas como você enxerga isso? Exato. Como eu falei para vocês, muitas pessoas têm divulgado que a reforma cria um dos maiores IVAs do Brasil, né? A verdade é que a reforma não cria um dos maiores IVAs do Brasil, ela unifica um dos maiores IVAs do Brasil que já existem, que é o ICMS somado ao PIS e a COFINS. Então, na verdade, ela só torna o IVA, a alíquota única, e daí você consegue ver o tamanho daquela alíquota, né? Mas realmente existe uma incidência tributária muito relevante nesses serviços que são, no final das contas, extremamente essenciais para a vida na sociedade, né? Então, telecomunicações em algum momento já foi supérfluo, mas hoje em dia, para a pessoa se integrar à sociedade, ela precisa ter internet, a verdade é essa. Vocês são estudantes, vocês para procurar materiais, por exemplo, para concluir trabalho de conclusão de curso, por exemplo, vocês vão precisar da internet, vocês vão precisar participar de aulas online, como está acontecendo aqui, vocês vão precisar se comunicar com os colegas, então tudo isso é extremamente essencial. Aí você me fala, poxa, mas o cashback, ele reduz isso. Reduz em partes. Primeiro, como eu falei para vocês, o cashback não é integral nem para as pessoas que ganham até meio salário mínimo per capita, que é muito pouco. Então, nem em relação a essas pessoas, o IBS é integralmente devolvido. A CBS mas o IBS não é, então é devolvido só em 20%. E isso é de uma crueldade absurda, né? No final das contas, a pessoa que ganha até meio salário mínimo, ela está ali basicamente lutando pela sobrevivência dela e ainda assim o Estado ele retira parte dos valores relacionados àquele pagamento. Então tem o primeiro ponto, o cashback não é integral e eu acho isso uma grande crítica considerando o corte que é feito para pessoas que ganham até meio salário mínimo, que é uma situação muito precária. E, além disso, para pessoas que passam do cashback, aí existe a incidência tributária completa na alíquota padrão. E a alíquota padrão, falei para vocês, que é muito alta, já é muito alta no atual sistema e continua muito alta no sistema seguinte, até um pouco mais alta, como eu coloquei aqui pela previsão do sindicato. Então, o problema todo é o seguinte, a gente está num país que é essencialmente pobre, então quando você vê pessoas que ganham, por exemplo, 20 mil reais, elas estão em 1% mais bem remuneradas da população. Se você pega pessoas que ganham até 5 mil reais, você vai pegar, salvo engano, 50% da população, 60% da população. E muitas vezes 5 mil reais para a pessoa num grande centro, ela consegue sobreviver e conseguir alguns poucos privilégios. Então, no final das contas, para a pessoa que ganha um pouco mais do que esse corte do cashback, a tributação ela vai incidir de uma maneira bastante vigorosa, e isso é um problema muito grande em relação à justiça tributária. Então, no final das contas, você vai estar tirando 30% do valor que a pessoa paga para o Estado, sendo que a pessoa, muitas vezes, ela tem a renda de um salário mínimo per capita, por exemplo, que é uma renda que é bastante modesta, né? Então, o Estado não deveria tirar nada dela, a verdade é essa. Então, para mim, deveria existir uma redução, pelo menos de 60% em relação a esses serviços de telecomunicação e energia, porque no final das contas são serviços que afetam diretamente o consumidor final, especialmente a população
de baixa renda, né? E daí a gente tem um outro problema, que é o ponto dos estados, que é o seguinte: considerando que a grande maioria da população é pobre, né? A gente está num país que a grande maioria da população numericamente é pobre. Se você não tributar a pessoa que é pobre ou quase pobre, você vai reduzir muito a base de incidência do tributo. Então, considerando, por exemplo, que você só vai tributar bens super essenciais, ou melhor, você só vai tributar bens que não são super essenciais, no final das contas você vai reduzir grande parte das possibilidades de incidência desse tributo, porque no final das contas só o que é essencial que é consumido pela grande maioria da população, e a grande maioria da população tem a renda baixa, né? Então é essa sinuca de bico que se coloca o legislador quando está definindo aí a base de incidência de um tributo, especialmente um tributo que incide sobre consumo, né? Que é um tributo essencialmente injusto. Uhum. Acho que até com relação a essa questão do cashback, uma pessoa perguntou aqui no chat, tem a ver, que é o seguinte: no Rio, em virtude do controle de grupos criminosos em serviços de telecomunicações, como a internet a cabo, como você acha que se dará a questão do cashback para as pessoas que acessam esses serviços? E sobre isso, eu tenho até um ponto a fazer, que eu assisti recentemente também uma palestra sobre gás, e aí é uma questão bem parecida, né? O botijão de gás, muitas pessoas acabam comprando de narcotraficante, né? Em comunidades, e aí essas pessoas não vão receber o cashback e o valor vai ser praticamente a mesma coisa que essa pessoa vai estar pagando. Ela não vai estar nem pagando mais barato, né? Do que se venderia numa empresa regularizada. Esse é um ponto até interessante que eu não tinha pensado, pensei agora, porque o valor que o narcotraficante ele cobra da pessoa, ele é vinculado ao valor que a operadora legalizada cobra, né? Então, supondo que a empresa legalizada cobra R$ 120, o narcotraficante muito provavelmente vai cobrar, por exemplo, R$ 110 para dizer que é mais barato, enfim, vai cobrar o mesmo valor. Só que, na hipótese da compra legalizada, vai existir o cashback, porque a operação vai estar vinculada ali ao sistema, o sistema vai identificar que aquela operação teve como adquirente o indivíduo que está no CAD único e vai receber o cashback. E a pessoa que adquirir no mercado paralelo vai acabar não recebendo, né? Então, é mais um problema relacionado ao cashback e também relacionado a essa situação de estado paralelo que muitas pessoas acabam tendo que viver no Rio de Janeiro. Infelizmente, assim, a maior parte da população que está se enquadrando no regime do cashback estão nessa situação, né? Que são moradores de comunidades, né? Então acabam passando por isso. Só mais uma pergunta. Em relação à energia elétrica, foi a Maria Gonçalves. Em relação à energia elétrica, a energia adquirida no Mercado Livre entraria no rol de créditos também? Entraria. Como a regra o creditamento amplo, né? Então, a energia adquirida no Mercado Livre vai sofrer incidência de BS-CBS e vai entrar no rol também de créditos. Aproveitar para fazer uma pergunta também, Guilherme, obrigado pela contribuição primorosa na aula de hoje. Em relação à materialidade ampla da própria IBS-CBS, há também, se eu não me engano, aquela estipulação dos próprios estados constituírem uma alíquota maior que 28%, sendo que a alíquota previsionada seria uma alíquota base. Haveria uma nova questão dessa seletividade, visto que na reforma excepcionou a seletividade para os próprios tributos e jogou isso tudo para o imposto seletivo. Digo justamente quando o professor levantou aquela bola da essencialidade, né, da seletividade, que surgiu aquele tema 745, de unificar a alíquota base para 18%. Então, há essa possibilidade ainda dos estados arbitrarem uma alíquota maior para esse consumo de energia? Exato, não existe mais essa possibilidade. Qual que vai ser a liberdade do estado e do município em relação à definição de alíquota? Ele vai definir a alíquota padrão. Então, ele não vai poder definir duas alíquotas, não vai poder definir três alíquotas, ele vai poder definir a alíquota padrão. E a partir dessa alíquota padrão, aí vai ser aplicadas as hipóteses de redução, por exemplo,
previstas na lei complementar. Então, você vai ver lá na lei complementar que tem determinados bens e serviços que tem uma redução de 60%. Aí, se o Estado do Rio de Janeiro define a alíquota padrão de 10%, o bem que tiver uma redução de 60%, a alíquota vai ser 4%. Mas o Estado não vai poder diferenciar alíquotas conforme o bem e o serviço a ser prestado. Então, no final das contas, essa comparação da energia ou das telecomunicações com a alíquota padrão não vai existir, porque ela necessariamente vai se submeter à alíquota padrão. Pode a lei complementar dispor que ela vai submeter uma alíquota menor, só que daí, na verdade, não vai ser nem a lei complementar, vai precisar de uma emenda constitucional e depois uma lei complementar para definir esse regime específico, né? Então, deixa de existir esse problema relacionado à comparação de bens essenciais com a alíquota padrão, porque a alíquota padrão passa a ser aplicada para todo mundo. Perfeito. Só mais uma dúvida em relação àquelas questões diferenciais de alíquota de ICMS, por exemplo, aqui nos estados a gente tem aquele FECP, né, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Há alguma estipulação de que a reforma venha criar um FECP relacionado a esses tributos, principalmente a IBS, no caso, para o benefício do Estado nesse sentido de políticas públicas, ou ainda não há nada pavimentado nesse sentido? Não. Em relação ao FECP, que é um fundo que ele acompanha o ICMS, né, quase que um irmão do ICMS, um adicional de alíquota, né, ele vai deixar de existir. O que vai continuar existindo são aqueles fundos vinculados à existência de benefícios fiscais, que é FEP, POT, que tem aí no Rio de Janeiro. Esses aí, quando vinculados à infraestrutura, foram convalidados pela emenda constitucional, mas tem uma data limite que, só me engano, é 2043. Mas o adicional de alíquota de ICMS ele vai deixar de existir junto com o ICMS, né? Em relação ao diferencial de alíquota também vai deixar de existir, porque o DIFAL ele é, na verdade, um instrumento de rateio de receitas em relação a estados, no caso de operações interestaduais. E agora, com a reforma, esse rateio vai ocorrer na parte financeira, na parte administrativa do tributo. Então, o contribuinte ele vai fazer o recolhimento para o comitê gestor, e o comitê gestor que vai se virar como que ele vai fazer esse rateio, né? Inclusive, esse rateio tem um próprio período de transição que termina, salvo engano, em 2076, 2078. O período de transição é gigante em relação a essa migração da receita da origem para a receita do destino, né? Entendi, muito obrigado. Excelente, professor. Então, acho que é isso. Podemos encerrar. Bom, só agradecendo mais uma vez pela aula, foi incrível. O pessoal tá bem satisfeito aqui no chat, todo mundo agradecendo e falando que foi uma brilhante aula, uma brilhante explanação, tanto do professor Guilherme quanto do professor Maneira. Então, só queria agradecer mais uma vez pelo convite e pela aula maravilhosa, que todo mundo pôde aprender bastante sobre esse setor tão relevante para a gente. Muito obrigada, professor. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço. Na verdade, eu não sei se eu posso agradecer o convite, porque eu acho que eu tenho que agradecer ao professor Eduardo pelo convite, né? Porque meio que eu não fui convidado, entrei de intruso aqui. Mas subestabeleceu, tá com poderes. Estar com vocês. Mas que bom que a aula anterior vocês. foi excelente, todo mundo já conhecia e ficamos felizes de ter você conosco novamente. Tá ótimo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Guilherme. Muito obrigada. Um Boa abraço, noite, pessoal. boa noite.